Pois é, estamos de volta nesta edição do TV Mar News. Hoje, segunda-feira, dia 8 de março de 2021, uma data que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E é uma marca também que nós temos que sempre enfatizar a liderança, a união e os debates também que as mulheres têm promovido. Principalmente, isso acaba fazendo parte do dia a dia das mulheres nessa linha de igualdade que já existe diante de tantos e tantos anos, que as mulheres, elas merecem sim essa igualdade no olhar total, no olhar geral da sociedade. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Luciana Santana, ela que é cientista política, está aqui conosco via Skype. Luciana, o que é que representa, na verdade, esse dia para as mulheres diante de tantas lutas que as mulheres têm pela igualdade no olhar social, no olhar cultural, em questões relacionadas à história? Bom dia. Bom dia, sempre um prazer estar com vocês. Bom, a data de hoje é uma data simbólica, né, que traz consigo, né, várias lutas por representação e por reconhecimento das mulheres em relação às várias lutas, né, por direito de poder competir com igualdade no mercado de trabalho, nas universidades, na política, contra a violência doméstica, quando a violência política, quando a violência psicológica, né, é uma forma de reconhecimento. A gente já teve alguns avanços no Brasil, mas a gente nota ainda, do ponto de vista social, que os números relacionados aí a essa desigualdade e a própria violência em relação às mulheres ainda é algo bastante preocupante, algo que a gente precisa estar sempre reforçando, né, para tentar realmente alterar essa realidade tão drástica. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela definiu inclusive como tema, em cima dessa temática que você acabou colocando nessa sua primeira fala, Luciana, mulheres na liderança alcançando o futuro igual em um mundo de Covid-19, o que mostra exatamente essa busca pelas mulheres que querem no futuro uma igualdade de forma real a todas as questões que vocês têm buscado durante esses anos, essas décadas, não é, hein, Luciana? Exatamente. Há às vezes, um discurso um pouco falacioso em relação a esse tema, né? Como se as mulheres quisessem disputar, né, com os homens, né, qualquer espaço. Na verdade, o que se espera, né, é que as mulheres tenham as mesmas oportunidades, né, e que possam ser reconhecidas e valorizadas por terem a capacidade intelectual, cognitiva, né, de ocupar os mesmos espaços, né, de poder também, né, realizar funções aí que hoje ainda são majoritariamente ocupadas aí por homens, né? Então, reconhecimento, valorização e realmente combater a desigualdade ainda bastante gritante. E você atua exatamente como uma cientista política, Luciana, e sabe muito bem que isso fica bem mais evidenciado pelo número de mulheres hoje que ocupam cargos no país, né? Esse cenário realmente mostra também essa desigualdade, né, que existe exatamente com a predominância do sexo masculino, hein, Luciana? A política, ela sempre foi um lugar muito masculino, né? Quando a gente olha para o nosso passado, né? Quando a gente olha toda a composição e recomposição das nossas elites políticas no poder, a gente vai ver que a participação das mulheres sempre foi muito limitado, né? Tanto que tardiamente a gente conseguiu direito ao voto, né? Só na década de 30 do século passado, né? A gente não tem nem 100 anos, né, de tempo aí que as mulheres puderam ter o direito ao voto. Então, a gente vê que isso é muito, eu diria, muito recente ainda, essas discussões. De 1933, 34 para cá, a gente já teve alguns avanços, isso é bom a gente sempre frisar, e esses avanços começaram de forma mais evidente a serem percebidos a partir dos anos de 1890, especialmente, né, de forma mais clara, onde a gente teve aí mais mulheres
entrando dentro dos legislativos, mais mulheres assumindo postos nos executivos, né? Tanto cargos eletivos quanto não eletivos. Mas isso foi também preciso que houvesse aí alguns incentivos institucionais para possibilitar, né, que as mulheres pudessem participar, né, de forma mais ampla aí da competição política. A gente tem a lei de cotas aí de 1997, né, uma lei que uma exigência de que para concorrer a uma eleição, o partido deveria ter pelo menos 30% de um dos gêneros ali, né, na lista que fosse registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E mais recentemente a gente tem, né, uma medida também do STF junto com o TSE, para que os recursos de campanha que são destinados aos partidos, né, pelo menos, no mínimo, de 30% desses recursos fossem também investidos em campanhas femininas, né? E por que é importante esse investimento, né? Porque quando a gente olha para as mulheres que participam dos partidos políticos e a própria entrada das mulheres nos partidos, a gente percebe que há várias barreiras para a atuação dela, né? Com algumas exceções de alguns partidos, né, a grande maioria dos partidos não dão visibilidade para a mulher em cargos estratégicos que ela possa efetivamente, né, ter uma maior interlocução e ser reconhecida aí pela população, né, especialmente pelos eleitores. Fora isso, né, o investimento em candidaturas femininas, ela também é feito de forma desigual. Né? Há um investimento muito mais em algumas candidatas em detrimento de outras. Então, isso tudo tem contribuído para que a gente ainda não tenha uma melhoria na representação política de mulheres. Luciana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Você tem sido uma parceira e nos enche de orgulho compartilhar com você momentos importantes que nós estamos vivendo, principalmente quando chega uma data como a do dia 8, que serve para cada um de nós, como seres humanos, refletirmos um pouco a importância da igualdade como seres humanos em si, e não discussões relacionadas a gênero, como nós temos essa mania de querer dividir as coisas. Muito obrigado pela sua participação, tá certo? Bom, Obrigada, Irdelão. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. É verdade. Um abraço para você, Luciana. Pois é, um momento realmente que precisamos fazer uma reflexão. Nós temos a presença hoje maciça das mulheres. Hoje não, sempre em nossas vidas, né? Desde a nossa educação, quando nós fomos gerados ao mundo, nossas mães, ela têm uma responsabilidade, nossas professoras. E essa igualdade que aos poucos elas começam com o nosso desenvolvimento ser desconstruída pelo olhar machista, pelo olhar de domínio daquele ranço histórico, daquela coisa cultural. Se você observa, fazendo um parâmetro dentro daquilo que nós temos de uma desigualdade, é o fato de uma opressão que existe muitas vezes de forma silenciosa contra as mulheres. Se você observa, por exemplo, vamos falar um pouco nessas questões de reuniões, se você observa numa mesa do bar um grupo de mulheres sentadas ali e essas mulheres muitas vezes são comprometidas, os próprios homens, eles começam a definir que aqueles que liberam essa mulher para poder viver esse direito, eles são considerados trouxas, ou seja, passa por uma opressão que serve até para quem tem um olhar mais aberto, uma visão ampla da sociedade. E o mesmo direito o homem tem. Então são coisas de direitos que nós estamos discutindo aqui e dessas igualdades que são de extrema importância uma mudança de comportamento numa forma geral, tá certo? Vamos trazer então mais uma participação aqui via Skype. Eu tenho um prazer, depois de ter conversado com a Luciana aqui, vamos falar sobre o Dia da Mulher. Também eu tenho o prazer de receber aqui a Vívia Cristina via Skype, falar sobre a liderança, a união e debates que estão na mira do dia a dia da mulher. Ações são voltadas para o empoderamento feminino. Viviane, primeiramente, parabéns pelo Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Gostaria que você falasse dessas ações que estão desenvolvidas para o mês de março e da presença das mulheres em todos os meses do ano na nossa vida, não somente nesse mês de março, viu, Vívia? Bom dia. Realmente tem muitas ações, é um dia muito especial, muitos eventos, e é importante dizer que a gente tem que lembrar dessa equidade nos palcos também. Às vezes a gente vê assim grandes eventos, claro que no mês da mulher tem muita mulher presente, mas fora desse mês, às vezes tem muitos speakers, né, os palestrantes que são mais homens do que mulheres.
Então, a gente precisa de equidade nas reitorias das universidades, na gestão das empresas também. Então, cada vez mais ações que sejam direcionadas para essa equidade são fundamentais. A gente, na VRS Academy, a gente está com uma ação super interessante falando sobre natureza feminina, porque, afinal de contas, nós somos fortes, resilientes, temos nossas raízes como as árvores também que se conectam umas com as outras e que dão essa fortaleza para todas nós. Então, a gente vai falar mais sobre árvores do que sobre flores. Afinal, todo mundo fala aí sobre flores esse dia, então que tal a gente pensar nessa fortaleza e resiliência das mulheres também? Viviane, no próximo dia 10, entre tantas ações, tem também o evento Nós Mulheres, né? Vamos falar um pouquinho como será esse evento, diante desse cenário de pandemia, será online, o que é preciso fazer para poder se inscrever, para poder participar? Está aberto para os homens também? Sem dúvida, nós queremos os homens. Eu falo que evento do Dia da Mulher tem que ter homem presente para entender quais são as questões que vivem as mulheres. Nós somos muito afetadas com a pandemia em termos de empregabilidade, saúde mental. Então, esse evento que a gente está promovendo agora na quarta-feira, dia 10 de março, à noite, é para reservar um espaço na agenda, homens e mulheres, para que a gente possa entender a natureza feminina. Então, é tentar entender assim, qual que é a nossa real identidade, qual a nossa essência, como é que a gente lida com o dinheiro, como é que a gente lida com a nossa profissão. Então, vamos ter vários temas diferentes, são várias facilitadoras. É uma noite feita por mulheres, para mulheres e homens, e a intenção é que a gente possa, sem dúvida, trazer essa visão mais abrangente do ser mulher. A gente está com uma parceria muito interessante com o Instituto IP, que faz pesquisas na área ecológica, no meio ambiente. Então, a gente vai reverter parte do que nós arrecadarmos para gerar pesquisas nessa área da ecologia e meio ambiente, porque, afinal de contas, somos seres da natureza, e também para ter mudas plantadas em locais que eles trabalham e atuam. Então, tem aí uma super integração entre o ser mulher e o ser indivíduo na natureza. Então, estão todos convidados, é um evento online e a gente espera por todos vocês, todas e todos vocês. As mulheres, Viviane, elas sentiram muito mais os impactos da pandemia por exercer múltiplas funções durante esse período, como o trabalho remoto, as atividades de casa. Esse conceito precisava, num momento como esse, e precisa num momento como esse, de um olhar um pouco mais de igualdade como ser humano por parte dos homens. Essa temática também será discutida entre as ações previstas para o mês de março por vocês. Explica pra gente, por favor. Sim, e essa questão de igualdade não é só nessa parte que é muito falada na imprensa de negócios, que é temos que ter mulheres em cargos administrativos, temos que dar espaço para as mulheres, porque as mulheres têm esses múltiplos papéis. Então, a gente vai discutir justamente isso, como é que nós, mulheres, lidamos com a questão da carreira, como é que a gente também administra as ações do dia a dia, também da carreira, mas não só. E como é que a gente pode conversar de uma forma não violenta, de uma forma aberta, de uma forma mais dialogada, com nossos parceiros, parceiras, para que a gente possa ter mais distribuição das tarefas também domésticas e não ficar tudo a cargo das mulheres. É aquele clássico que se vem falando já, que não é ajuda, é compartilhar responsabilidades, é ter rotinas que sejam mais com equidade e não só uma ajudinha, quebra um galho aqui para mim, quebra outro ali. É, na realidade, parceria no cotidiano e também parceria no mundo da carreira e da profissão. Na ação, Vívia, da mulher que precisa sair de casa, por exemplo, para poder trabalhar e do perfil atual de muitos homens que ficam em casa cuidando dos filhos. Essas inversões, a inversão de papel nesse contexto do que já é cultural, histórico, acaba também gerando um certo olhar de preconceito da sociedade, de boa parte da sociedade, na sua opinião, Vívia? Tem um certo preconceito. Eu até ontem vi algumas postagens interessantes já preparativos para o Dia da Mulher, falando assim, as escolas abertas, muita gente falando assim, então as mulheres querem depositar esses filhos na escola, onde já se viu, em meio à pandemia, mandar a criança para a escola, criar a escola aberta. Mas muitas mulheres são aquelas que atendem as pessoas nos hospitais, as enfermeiras, as médicas, que estão ali para fazer essa economia girar, para a gente ter alimento em casa. Então, essas mulheres precisam sair de casa, precisam contar com uma rede de apoio, quer seja do parceiro que fica em casa, quer seja da escola ou outras pessoas da rede de apoio. E claro que às vezes tem sim esse lado
de dizer, então é o marido que cuida, nossa. E eu digo até que às vezes a gente elogia, né, o marido, assim, nossa, como ele ajuda, que bacana. Você fala, pô, mas é a mulher, faz um monte de coisas também, né? Então, tá muito nessa questão da linguagem, de como a gente julga, como a gente avalia essas práticas que estão em constante transformação, quase em ebulição hoje em dia, né? Vivian, muito obrigado pela sua participação. Qual estado que você vem falando conosco aí? Onde você está agora? Estou em São Paulo, estou em São Paulo, né? Jundiaí, São Paulo. Muito é um prazer obrigado. estar com vocês, nessa conexão aí pelas redes, né, que nos ajudam a nos aproximar. Um abraço para você, tá certo? Muito obrigado, então, pela sua participação. A Vivian Cristina, ela que é professora, falando exatamente de uma maneira muito ampla do que representa esta segunda-feira, dia 8 de março, para uma mudança de comportamento, uma mudança de olhar e também uma profunda reflexão, um profundo mergulho nessas questões relacionadas históricas e culturais que tem como ar de predominância o lado masculino. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa TV Mar News. Vale reforçar mais uma vez para você que me acompanha. Gente, muito, mas muito cuidado nesse momento. Mantenha a sua precaução, o isolamento social é importante, o distanciamento também, cuidar exatamente das coisas relacionadas principalmente aos cuidados com a higiene, o uso de álcool em gel diante desse quadro, que é um cenário que deixa muita gente naquele clima de nervosismo aqui em Alagoas. Amanhã eu te espero às 8h30 da manhã para mais uma edição do programa TV Mar News. Deixo o meu grande abraço para você, parabéns a todas as mulheres que nos acompanham, as que formam a TV Mar Canal 525, e 8h30 da manhã teremos um novo encontro amanhã aqui na programação da TV Mar. Até lá.